a questão agora sobre o que será dos que nunca ouviram. Quer trabalhar, missionário? Eu sei que há divergência sobre o assunto. A minha opinião é que a salvação, ela só se dá no nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos salvar, né? João capítulo 3, versículo 36 fala que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora, a obra da salvação não é obra minha, não é obra da igreja, nem da igreja é uma obra do Espírito Santo. Certo. Né? Jesus diz isso em João capítulo 16, verso 8, que quando ele vier, fazendo referência ao Espírito Santo, e eu disse anteriormente que estamos vivendo sobre o ministério e ação do Espírito Santo, que ele não falhará, ele é Deus na sua plenitude, né? Ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, a ira de Deus que sobre as pessoas ímpias permanecem, podem ser evitada segundo a obra do Espírito Santo, que de modo geral age através da igreja, com a pregação do Evangelho. Mas Deus não está impedido de salvar ninguém mediante a sua presciência, sabendo que se alguém ouvisse o Evangelho, confessasse a Jesus. Outra questão, que também Paulo revela que o poder de Deus, a existência de Deus, uma lei moral, a instituída por Deus no mundo criado. Então, por si só, esses elementos já julga condenando ou salvando, diz Paulo. Mas aqueles que não tiveram contato com o Evangelho serão salvos mediante a presença de Deus, se houvesse a oportunidade. Como reagiriam à pregação do Evangelho? Só complementando, muito bem exposta aqui a doutrina pelo missionário Jamierso, que é a soteriologia, a doutrina da salvação, e ele contemplou a salvação da perspectiva neotestamentária a partir do nome do Senhor Jesus. Não que Jesus não existisse, mas esse nome ainda não era revelado no Antigo Testamento, portanto não havia como invocar o nome de Jesus no Antigo Testamento para que a pessoa recebesse a salvação. Então veja bem, agora, como que é a situação dessas pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir acerca de Jesus no Antigo Testamento? Alguns dizem eles eram salvos pela lei. Bom, pela lei a Bíblia diz que só vem o conhecimento do pecado. Não há ninguém que foi salvo mediante a lei. Nós temos, por exemplo, um exemplo clássico. Ninguém cumpriu, né? Ninguém cumpriu, só Jesus, né? O exemplo clássico que nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a Epístola aos Hebreus. Pela fé. Todos os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela fé. Abraão pela fé, Salomão pela fé, Sansão pela fé, Raabe pela fé, né? Tudo pela fé. Então não é por méritos humanos, não é por obra, mas pela graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. E eu entendo que o Deus gracioso, ele não é um Deus que se demonstrou gracioso aqui no Novo Testamento. Deus, a graça, desde que há Deus, sempre há a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, e ele age com graça para com o pecador. Agora é importante frisar que nós temos pelo menos 3 revelações de Deus. A primeira revelação que nós temos, biblicamente falando, é a criação. O próprio Sócrates disse, por trás da criatura existe um Criador. A segunda revelação é a Bíblia Sagrada. E a perfeita revelação, a terceira revelação, é o Senhor Jesus. Só que antes do Senhor Jesus e antes de existir Bíblia, já havia salvação, como foi salvo Noé, Melquisedeque, inclusive escrito aí pelo doutor Don Richard, um missiólogo, é o fator Melquisedeque. Como Deus se revela em culturas. Justamente, e só resumindo, nós temos aqui algumas passagens que podem advogar muito bem isso. Olha, Atos capítulo 17, versículo 26 em diante, Romanos 1, 18 a 20, que ninguém vai ter desculpa diante de Deus, porque pela própria criação os atributos incomunicáveis de Deus são revelados, e Atos capítulo 14, 16 e 17, que vai mostrar que Deus nunca ficou oculto e nunca deixou de se revelar, portanto as pessoas são inexcusáveis diante de Deus. Tá certo. Ainda bem que não há contradição, né? É verdade. Pastor Elias. Tá bom.